Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, que eu sei que costuma mexer muito com os ânimos, que é o aborto. Minha intenção aqui não vai ser dizer o que cada indivíduo deve ou não fazer. Também não vou estar ignorando aqui todas as questões de saúde pública e outras tantas questões que envolvem o aborto. Vou fazer uma abordagem, primeiro com algumas perguntas, depois com algumas evidências e, por fim, espiritual e cabalística. Espero que você me acompanhe e que você reflita. Vou começar com perguntas, só que essas perguntas eu não vou responder. Eu vou fazer as perguntas e vou deixar que você busque a resposta para cada uma delas. Em primeiro lugar, o aborto, mesmo quando realizado em condições adequadas, ou seja, numa clínica, com médico, com profissionais, ele produz algum malefício para o organismo da mulher? Ele produz malefícios psicológicos para a mulher? Primeira pergunta. Uma mulher que aborta depois de ter sido estuprada, o trauma do estupro deixa a mulher, ou seja, quando o bebê é arrancado, quando o feto é tirado, o trauma do estupro desaparece com ele? Outra coisa, esses dias eu vi um vídeo mostrando a Marcha das Vadias e logo no começo do vídeo uma mulher seminua diz assim, se eu quiser dar para o mundo inteiro, eu vou dar. Se eu quiser tirar o que está dentro de mim, eu vou tirar, porque o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Supondo que seu corpo é seu, meu corpo é meu. Nós nos sepultaremos depois de mortos? Será que isso é possível? Depois que eu morro, o corpo permanece meu? Eu posso carregar meu caixão? Eu posso abrir a cova e me enterrar? Se o bebê é parte do corpo da mulher e ela faz o que quiser com o seu corpo, qual a diferença entre aborto e mutilação? Ou seja, qual a diferença entre cortar um dedo, cortar um braço, cortar a perna, cortar o pênis e tirar o bebê do corpo? Se o bebê é corpo da mulher, eles têm o mesmo sangue? Se o bebê é corpo da mulher e ela faz o que quiser com o seu próprio corpo, por que nos primeiros meses ou até nas primeiras semanas ou primeiros meses de gravidez o corpo tende a rejeitar o feto porque entende que ele é um corpo estranho? Por último, última pergunta. Geralmente a gente ouve o seguinte: você é macho, macho não opina. Como se fazem bebês? Fêmeas fazem bebês sozinhas, tipo brota igual árvore, ou precisa do macho para fazer o bebê? Se o macho participa na concepção e ele não quer assumir o bebê depois de nascido, não é juridicamente correto que ele pague uma pensão? Não se cobra isso dele, e eu acho que deve cobrar? Se ele tem responsabilidades pelo bebê quando nasce, ele deveria ter também responsabilidades com relação a esse bebê na sua gestação, enquanto ele ainda está no útero da fêmea? Todas essas perguntas que eu estou fazendo, elas já foram feitas por outras pessoas. Existem respostas para elas, sobre traumas, sobre questões jurídicas e outras afins. Vou deixar você buscar essas respostas por si mesmo. Bom, segundo ponto do nosso vídeo tem a ver com os dados, né, e as motivações para que o aborto seja legalizado no Brasil. Todo mundo já ouviu que 1 milhão, às vezes diminui esse número, 500 mil mulheres morrem por ano em função, em virtude, por complicações de abortos ilegais. Primeira coisa que se pensa ao ouvir isso: cara, se tem 1 milhão de mulheres
morrendo é um holocausto feminino por conta de aborto. E nós não estamos vendo. Como pode? Quer dizer, há um genocídio de mulheres, né, pela tal da cultura patriarcal ao nosso redor, e nós não nos damos conta. E não adianta você, depois aí nos comentários no vídeo, você, porque eu conheço fulana que abortou e morreu. Cara, se você conhece uma, se você conhece duas, estamos falando de 1 milhão. Estamos falando de 500 mil, é muita coisa. De onde vem esse número? Se você ouvir os pró-aborto, eles sempre vão dizer, da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Só que a OMS, ela não tem como fazer essa apuração de números. Ela recebe, a Organização Mundial de Saúde recebe esses dados de uma outra, de um outro núcleo, de um outro grupo que faz esse levantamento. Os dados no Brasil são feitos por quem? 2 institutos, IPAS e Alan Guttmacher. O IPAS era, antes de ser um instituto que faz esse tipo de pesquisa e que é parceiro do Alan Guttmacher, ele era um grupo dedicado ao controle de natalidade. O Alan Guttmacher é um instituto financiado por uma organização muito famosa, a Planned Parenthood. Planned Parenthood é uma organização que comanda uma rede de clínicas de aborto nos Estados Unidos e no mundo. A Planned Parenthood, ela fatura milhões com o aborto. Então, a primeira questão, a primeira coisa que a gente vê que salta aos olhos é que a questão tem a ver com grana. Todo esse lobby que acontece no Brasil pró-aborto, ele não está pensando na saúde da mulher. Ele não está pensando na liberdade da mulher. Tem a ver com dinheiro. Se amanhã se aprova, se legaliza o aborto, depois de amanhã as clínicas já estão entrando no território nacional. E você pode saber que os políticos que trabalham financiando essa coisa toda, eles já têm os seus acordos fechados. Então você não tem nenhuma avaliação metodológica. De onde vem a metodologia do Alan Guttmacher? Porque os grupos que são pró-vida, eles geralmente, quando questionam esses números, eles apresentam a metodologia pela qual questionam. Qual é a metodologia do Alan Guttmacher? Não sabemos, eles nunca divulgaram. Mas nós sabemos que quem financia o Alan Guttmacher é a Planned Parenthood, que vai lucrar milhões com o aborto no Brasil, como lucra com o aborto nos Estados Unidos e no mundo. Sobre isso, sobre essa organização, eu quero ler aqui para vocês informações interessantes. Elas vêm de 2015. Você não viu isso na Globo, você não viu isso na Record, porque afinal de contas o senhor Edir Macedo já disse mais de uma vez que é a favor do aborto, que considera o aborto planejamento familiar. Então você certamente não ouviu falar sobre isso. Uma notícia em que a Planned Parenthood estaria se beneficiando economicamente da venda de órgãos e tecidos de bebês abortados. Você pode encontrar esses vídeos, são 5 vídeos denúncia, em que investigadores e repórteres infiltrados gravaram vídeos, e não foi com qualquer Zé Mané dessa organização que, repito, financia o Instituto Alan Guttmacher, que faz as pesquisas, que diz que tem um holocausto em função do aborto acontecendo no Brasil. Eles não foram com qualquer Zé Mané. Esses vídeos denunciam o que está acontecendo nas entranhas dessa empresa. Vamos lá, vou ler alguns trechos aqui. Primeiro, a diretora sênior da Planned Parenthood, doutora Débora Nucatola, num dos vídeos, o primeiro vídeo inclusive foi publicado no dia 14 de julho de 2015, ela está comendo uma saladinha, tomando um vinhozinho, e ela comenta que os médicos da instituição adaptam o procedimento de aborto a fim de assegurar que os órgãos requeridos pelas indústrias de experimentação fetal não sejam destruídos. Aí ela diz: eu não vou destruir essa parte, vou basicamente quebrar embaixo, em cima, e ver se consigo pegar tudo intacto. Ela dizendo que os médicos dizem.
Lembrando que esse comércio ele é proibido pelas leis norte-americanas. Mais tarde, num outro vídeo do dia 21 de julho de 2015, a doutora Mary Getter, que é presidente do conselho de diretores da Planned Parenthood, fala com atores, né? E eles estão querendo tecidos de bebês e ela pergunta, eles perguntam quanto ela esperaria receber por um tecido fetal intacto. E ela responde: bom, bem, por que não começa você me dizendo quanto está acostumado a pagar? Tecido fetal. A conversa vai seguindo, 75, 100 dólares por amostra. Depois ela termina dizendo: deixe-me apenas saber quantos outros estão ganhando, quantos outros estão ganhando. Viu? Não tem nada a ver com liberdade, mulher. Não tem nada a ver com tua saúde, nem com o domínio do seu corpo. Tem a ver com grana. Tem a ver com a indústria. A mesma indústria que te vende alimentos transgênicos. A mesma indústria que te entope de remédios e que põe a cara de atletas, tipo Neymar e outros, para você achar que consumindo aquela porcaria, você vai ter saúde. É a mesma indústria. Você está sendo controlada, manipulada, usada. Você acha que está indo à rua para clamar pela tua liberdade? Não está, você está sendo enganado. Deixe-me apenas saber quanto outros estão ganhando, e se estiver na faixa, então está bem. Mas se ainda estiver baixo, podemos subir o valor. E ela termina dizendo: porque eu quero uma Lamborghini. No dia 28 de julho, a flebotomista Holly O'Donnell, e interessante, 3 mulheres até então, né? Ela comentou, ela disse que ela foi contratada pensando que apenas ia extrair sangue, mas ela começou a retirar tecido dos fetos abortados e se assustou porque no primeiro dia de trabalho pediram que ela dissecasse um feto recém-abortado. O quarto vídeo, publicado no último dia 30, que seria de 30 de julho de 2015, a doutora Savita Gint, que é a diretora médica da clínica de Rocky Mountains, fez, como diz o texto, a declaração mais chocante de toda a investigação. Ela deixou subentendido que a clínica também coleta tecidos de bebês nascidos vivos. Como foi? Ela disse assim: se algumas mulheres dão à luz antes que a gente consiga examiná-las para um procedimento, então os bebês saem intactos. Aí, dentro do laboratório de uma clínica, enquanto alguns funcionários usam um prato para separar pedaços do corpo de um feto, Gint, a médica, né, Savita Gint, diz aos falsos compradores que preferiria receber o pagamento pela parte do corpo coletada, ao invés de uma taxa fixa padrão. Ela diz: eu acho que um negócio por peça, funciona um pouco melhor, porque assim podemos ver o quanto podemos ganhar com isso. Esses vídeos estão na internet ainda. Ao final do vídeo, uma voz do fundo revela o sexo da criança que acabou de ser assassinada. It's another boy. É outro menino. O último vídeo, veja, são todas mulheres, ok? Na parte que eu falar de espiritualidade, vou tentar explicar por quê. No último vídeo, Melissa Farrell, diretora de pesquisa da filial em Gulf Coast, admite que os aborteiros algumas vezes conseguem corpos intactos de bebê para coleta. Às vezes eles conseguem tirar inteiro para experimentação científica. Ela diz que os médicos adaptam o procedimento. Alguns dos nossos médicos fazem isso de modo a conseguir as melhores amostras. Então eu sei que isso pode ser feito. Depois ela diz: se nós alterarmos nosso processo, nós somos capazes de obter cadáveres fetais intactos. Podemos incluir isso no orçamento para cobrir as dissecações e dividir as amostras em várias remessas. Tudo não passa de uma questão de alinhar itens, ela diz. Nos últimos minutos do vídeo, aparecem investigadores, os caras que fazem a seleção, vasculhando as partes de um bebê de 20 semanas. No prato é possível ver mãos e pés claramente desenvolvidos, enquanto o investigador levanta um pequeno pulmão com uma pinça. Às vezes eles saem intactos, diz uma das
funcionárias aos falsos compradores. Então, essa maravilhosa organização, Planned Parenthood, é quem financia Alan Guttmacher, que infla os números sobre aborto e manipula mentes para isso, para vender, para lucrar, para enriquecer, para dar uma Lamborghini. Todas mulheres, manipulando você, mulher, e manipulando alguns homens que acham que ser feminista é maravilhoso e estão aí falando do direito de decidir, quando na verdade não tem ninguém decidindo, está sendo manipulado. Vamos entrar no assunto agora espiritual. Eu acho que os grupos pró-vida, principalmente nos Estados Unidos e Brasil, eles não sabem o que está em jogo. Eles não sabem do que eles estão falando, eles não sabem o que eles estão enfrentando. A coisa é muito mais grave, ela é muito mais séria do que se possa imaginar. Há um livro que foi publicado aqui no Brasil, de uma escritora feminista e sacerdotisa da Wicca. Observação: a Wicca não tem papa, a Wicca não tem magistério. Então eu estou dizendo que ela é sacerdotisa da Wicca porque ela vai se apresentar como pagã nas suas ideias. Mas eu não estou dizendo que isso representa a Wicca, ok? Mas ela se diz wiccana, então é importante frisar que ela se diz pagã. Porque toda a argumentação dela é pagã. O nome dela é Gwyneth Parry, ou Gwyneth Paris. Ela escreveu um livro chamado O Sacramento do Aborto, mas ela escreveu também outros assuntos, meditações pagãs, o aborto como um sacrifício a Artemis. Eu vou ler algumas partes do livro. Olha só que coisa interessante. Esse livro virou assunto de debate na Câmara aqui no Brasil. Ela começa a falar que Artemis, na página 34 do livro, O Sacramento do Aborto, ela começa a falar, que Artemis gostava de sacrifícios sangrentos e tal. E aí, em um certo momento, ela diz: uma vez que o aborto é um tipo de sacrifício, acredito que a exploração deste mito pode abrir novas sendas de pensamento. Do que ela está falando? Qual é o tema do sacramento do aborto? Ela diz que o aborto é um ato de amor, que uma mulher pode abortar oferecendo seu filho às deusas. Ela diz que uma mulher só pode completar a sua manifestação como divindade se ela, que tem o poder de dar a vida, de novo, relembrando, parece que ela faz sozinha, também assumir para si o poder de tirar vidas. Isso é dito abertamente no livro O Sacramento, ou seja, algo que conecta ao divino. Artemis, que personifica o respeito pela vida animal, aceita a necessidade da caça, mas apenas se regras e rituais de absolvição forem observados. Quer dizer, aqui nós estamos lidando com um meio mágico de purificar a culpa que a mulher sente ao fazer o aborto. Ela vai falar isso abertamente na página 15, daqui a pouco eu vou ler. Na maioria das religiões da deusa, um raciocínio similar é aplicado aos fetos e os recém-nascidos. Não apenas fetos, um sacrifício de recém-nascidos. É perfeitamente aceitável que uma mulher que dá a vida também a destrua sob certas circunstâncias. Nossa cultura necessita de novos rituais, bem como de leis que restaurem ao aborto sua dimensão sagrada, que é tão terrível quanto necessária. O aborto é um sacrifício para Artemis. Aborto como um sacramento pelo dom da vida para permanecer pura. Observa que aqui a gente está falando de alguém, ela é psicóloga, daqui a pouco eu vou ler o currículo dela, ela é psicóloga, ela é sacerdotisa e ela é líder feminista. Essa mulher está dizendo que o aborto é algo sagrado. Aqui a gente não está no campo mais da decisão, aqui nós não estamos mais no campo do controle do próprio corpo, aqui nós estamos observando uma batalha espiritual em andamento. E obviamente eu vou fazer vídeos para desmentir até essas acusações contra Artemis. O nome que ela usa não importa. O mito dessa deusa também não importa. O que importa é que ela está com larga aceitação. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Eu achei até um vídeo no YouTube em que, não vou dizer quem é, nem o vídeo para não complicar demais, mas uma pessoa comenta que nós não conseguimos entender, porque a nossa consciência é judaico-cristã,
Nós temos uma lavagem cerebral judaico-cristã e nós não conseguimos entender o tormento psicológico que é a gravidez para uma mulher. Onde isso vai parar, né? Ela também cita o seguinte: apesar de muitas de nós acreditarmos que um feto pelo menos tem uma consciência psíquica, aqui ela diz que muitas de nós, feministas e pagãs, acreditam que o feto tem uma consciência psíquica, porque essa é a grande discussão. Para legitimizar o aborto, desumaniza-se o feto e sobre-humaniza a mulher, né? O ser humano vivo adulto que faz suas escolhas. Então você desumaniza o feto, mas aqui ela está dizendo que algumas acreditam que o feto tem a consciência psíquica, está vivo. Embora isso, nosso apoio ao aborto está baseado em uma profunda compreensão de que, como na natureza, tirar uma vida às vezes pode ser necessário. Tem um outro momento em que ela comenta dos animais, tipo cachorros, né? Que para preservar filhos devoram outros, né? É de se pensar se ela não estaria sugerindo, com essa fala, que mulheres talvez devessem comer seus próprios filhos. Não é uma insanidade tão remota assim. Existe essa possibilidade. Na página 15 do livro, ela diz o seguinte: nossas atitudes, eu vou ler saltando, tá? Para não ler a citação toda, para não esticar demais o vídeo. Nossas atitudes em relação ao aborto estão gravadas no inconsciente pelos valores judaico-cristãos, mesmo entre as pessoas que se consideram completamente livres dele. Estamos agora no limiar de uma liberalização da atitude em relação ao aborto, comparável de várias maneiras à libertação do comportamento sexual 30 anos atrás. Ou seja, ela diz que a revolução sexual dos anos 60, ela está agora consumando-se numa revolução para o aborto, pró-aborto. E é muito interessante porque na fala da menina no vídeo da Marcha das Vadias, e aqui não há menção a doenças venéreas, que são inabortáveis, né? A AIDS é inabortável, o HPV é inabortável, não há menção a isso. Essas coisas não fazem mal à saúde da mulher, não prejudicam suas vidas. O bebê prejudica. O feto é o grande mal, é a grande aberração. Você vê por trás disso uma mentalidade, que daqui a pouco eu vou explicá-la espiritualmente, que olha a concepção de modo maligno, corrupto. É muito perturbador isso. Ela continua. Quando os métodos contraceptivos se difundiram após a Segunda Guerra Mundial, parecia o fim da repressão sexual e dos valores vitorianos. O comportamento sexual passou por total inversão e surgiu um novo mito no cinema, na literatura e na propaganda, na qual as mulheres ficaram mais sensuais e reivindicaram o direito ao prazer sexual sem que sua moralidade fosse questionada. Mas as mulheres e também os homens que as incentivavam descobriram que dar-se permissão não era suficiente para garantir-lhes o prazer. Relaxe e goze não era tão fácil, mesmo que isso fosse exatamente o que elas mais queriam. Há uma premissa básica na psicoterapia segundo a qual é difícil mudar qualquer realidade psicológica quando ela permanece inconsciente. Ela nos controla sem que saibamos. A tomada da consciência que nos controla é a chave mais importante que todas as abordagens terapêuticas. Se as mulheres não conseguem libertar-se com facilidade, foi por causa das proibições no inconsciente. E esse libertar-se tem a ver com o aborto. Porque é isso que ela está falando no início. Que nossas atitudes, no Sacramento do Aborto, página 15. Nossas atitudes com relação ao aborto têm a ver com uma formatação do nosso inconsciente judaico-cristão. E ela diz que liberar a vida, liberar a sexualidade para as mulheres não é o bastante. Dizer relaxe e goze não é o bastante. Exceto se eu também liberar o aborto em qualquer circunstância. Veja que ela faz uma argumentação psicológica, social, e depois ela caminha para uma abordagem espiritual. É muito engraçado ela falando de mentalidade judaico-cristã, porque o Deus dos judeus é quem diz: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém pode se livrar das minhas mãos. Ela propõe uma divindade para a mulher nesses moldes, que dá vida e pode matar, pode devorar.
Talvez a moça do vídeo que eu já citei aqui algumas vezes, a Marcha das Vadias, nunca tenha lido esse texto, mas ela repetiu exatamente esse discurso, porque ideias são espíritos. Pensamentos possuem mentes e transformam pessoas. Mudam a mentalidade, mudam os comportamentos. Toda revolução começa com ideias. Eu vou ler uma parte do currículo dela, porque hoje em dia esse aqui é o pedigree acadêmico de alguém, virou a sucessão apostólica, né? Quer dizer, o cara é foda se ele tiver não sei quantos PhDs e não sei quantos THDs e DD, RDD e FDP, aí ele é um cara foda, né? Então você pega o currículo dessa mulher, porque ela é PhD em Psicologia Social na Universidade de Montreal, psicóloga, terapeuta, autora de muitos livros, professora emérita, treinada em Psicologia em Montreal, foi professora titular do Departamento de Comunicação, docente do Instituto Pacífica de Pós-Graduação em Santa Bárbara, é membro honorário da Sociedade Carl Gustav Jung de Montreal, faz parte do conselho editorial, sei lá mais o que. Isso aqui tudo é um meio de... não sei se você já percebeu isso, né? Um cientista fala, todos calam. É o novo sacerdócio. É a nova religião, né? O cientista diz é assim, todo mundo diz amém, é assim. A ciência é a nova religião. Tanto é que a maioria das pessoas que são meus críticos, ou mesmo que estão me assistindo e não são críticos, repetem dogmas científicos sem nunca terem feito avaliação própria científica. Creem apenas. Leem um periódico, ouvem um cientista falando e apenas acreditam. O que é isso? Agora, falando sobre Kabbalah. Em primeiro lugar, o aborto, dentro da Kabbalah, ele é uma abominação. A redenção não acontecerá, né? Nós não viveremos a Geulah sem o nascimento dos tzadik, dos santos. A não ser que tenha alguma mulher projetando filhos com a cabeça, ela imagine e aparece um bebê, é necessário as vias normais. Os tzadik não vão nascer para trazer revelação, conhecimento e iluminação, os 52. Eles não vão nascer em árvore, eles não vão brotar do chão. Então existe um processo de paralisação. É necessário que o tzadik nasça ou que alguém da raiz dele nasça para que ele nasça nessa pessoa puribur, que é a descida do espírito em que ele é gestado dentro de alguém que seja da sua raiz espiritual. Então, a partir daí você já vê que o aborto retarda a evolução espiritual da humanidade. Agora, toda essa irracionalidade, e talvez você não tenha percebido, mas isso é irracional, a ação ali, você vê que na Planned Parenthood são mulheres, né? Todas as investigadas eram mulheres, todas que deram depoimento eram mulheres, não eram quaisquer mulheres, eram mulheres importantes dentro da organização. Essa irracionalidade, esse comportamento, eu faço o que eu quero, vai se fuder, macho não manda em mim, macho não opina, ela é expressão da entidade espiritual que o movimento feminista proclamou como sendo o epítome da primeira feminista, Lilith. Os mistérios de Lilith estão decodificados dentro do Zohar. Um cabalista sabe mais sobre Lilith do que aquilo que ele vai expressar publicamente. Então eu vou falar daquele aspecto de Lilith que é evidente, embora eu dê algumas indicações dos outros mistérios de Lilith nos vídeos A Serpente do Paraíso 1 e 2, a verdadeira Serpente do Paraíso 1 e 2. Lilith nunca foi deusa, nem no épico de Gilgamesh, nem na mitologia judaico-cristã, nem no Zohar. Agora, você já deve ter ouvido falar, todo mundo já deve ter ouvido falar, que a Bíblia está errada, que alteraram a Bíblia, porque a primeira mulher de Adão foi Lilith. E é aquela coisa meio sussurrada, né, de conspiração. Você sabia que Adão teve uma mulher e que escondem isso de nós, que os rabinos machistas ocultaram e tal. É um mito da era da grande deusa.
do matriarcado. É mito. É um mito antropológico. Na verdade, eu vou fazer vídeos para falar sobre isso, antropologicamente e religiosamente nós temos o contrário. Uma das mais antigas mitologias da história, que é a sumeriana, você tem um Deus supremo, o An, de onde vêm os filhos dele, os Anunnaki, e num certo momento o Deus An é substituído como Deus supremo por Inanna. Inanna se tornou a grande deusa, a rainha do céu da mitologia suméria. Você tem o contrário, você tem um Deus que perde lugar para uma deusa. Aí, mas e Marduk, que destruiu Tiamat? Tiamat era uma deusa do caos, ela não governava sozinha. Ela governava com seu marido. Então não tem essa. Os dois foram destruídos. Tem essa de patriarcado assumindo. Em todos os mitos antigos, o que você tem é um equilíbrio, Deus e deusa. E esse equilíbrio Deus e deusa, goste ou não, ele continuou no cristianismo. Porque o cristianismo tem Maria, transformada em deusa pela graça. Ele desaparece com a reforma protestante. Eu não estou dizendo que não houveram posições negativas com relação às mulheres dentro do cristianismo. Falarei disso no futuro. Mas estou dizendo que havia uma figura feminina divina, ou quase divina, semidivina. Enfim, não é esse o assunto. Isso aí eu falo num outro vídeo. Essa postura das mulheres é exatamente a postura de Lilith. Agora, de onde vem o mito de Lilith, primeira mulher de Adão? Ele vem da Bíblia? Não. Você já ouviu que a Bíblia foi alterada. Ele vem do Zohar? Não, ele também não vem do Zohar. O papel de Lilith no Zohar não tem nada a ver com essa mulher progressista. De onde ele vem? Ele vem de um livro medieval chamado O Alfabeto de Ben Sirá. No Alfabeto de Ben Sirá é que está a famosa história de Lilith, que não quer se submeter a Adão, que Adão queria só ficar por cima na relação, e aí ela fala, não, nós somos criados iguais, nós somos iguais, e eu quero ficar por cima. E aí ela vai embora. A continuação do mito, Deus manda 3 anjos buscar Lilith para que ela volte, e ela não aceita voltar. Primeira coisa que a gente deve observar no texto é que o alfabeto de Ben Sira é medieval. Como é que eu vou corrigir um texto antigo com um texto medieval? Não existe essa possibilidade. Anterior a ele, o Zohar também não menciona essa possibilidade. Então já começa daí que não faz sentido, a não ser por escolha, pegar esse mito e transformá-lo num mito primordial. Ele é que está falando a verdade, porque eu quero que ele fale a verdade. E aí eu transformo Lilith em deusa, coloco ela num papel que ela nunca teve. Mas eu vou ler aqui antes alguns trechos da fala de Lilith, quando os anjos vão buscá-la. Primeiro, Deus diz para Adão assim: se ela concordar em retornar, tudo bem, se não, ela deverá permitir que Sem e seus filhos morram todos os dias. Olha o que é dito: os filhos dela morrerão todos os dias, se ela não quiser voltar para Adão. Os anjos vão até ela e ela diz: deixai-me, eu fui criada apenas para causar doenças em crianças. Se a criança for menino, terei domínio sobre ele por 8 dias depois do seu nascimento, e se menina, por 20 dias. Aqui é uma declaração de Lilith também. Lilith acabou de dizer: eu fui criada apenas para produzir morte em crianças. E termina ela aceitando a morte dos próprios filhos, como muitas mulheres dizem que devem fazer, e dizendo que só não terá poder sobre as crianças se o nome dos 3 anjos que aparecem aqui for posto como um amuleto, e foram encontrados vários desses amuletos. Embora o texto seja medieval, ele deve representar um mito um pouco mais antigo. Só que é o seguinte: o alfabeto de Ben Sira é universalmente considerado porcaria. Alguns até acreditam que ele era um livro satírico, era uma espécie de livro de piadas que circulavam entre os judeus na Idade Média, e que aí alguém resolveu dar valor a ele. Mas eu vou te dar um conselho: você que acha que Lilith é fodona, que Lilith é pá, né, que Lilith arregaça, e que ela queria ficar em cima de Adão, e que Adão é mau panaca e tal, está escrito no capítulo 5 do livro:
Eu vou ler o capítulo 6 do alfabeto de Ben Sira, para você ver a seriedade do livro, por que o livro é levado tão a sério. Aí você me diz se você também pode levar esse relato a sério. Alguns dias depois, o rei da Babilônia, disse a Ben Sira: eu tenho uma filha que expele 1000 peidos a cada hora, que tu a cures. Olha que coisa, hein? Ben Sira respondeu para o rei: manda a mim pela manhã com seus criados e eu a irei curar. Na manhã seguinte ela veio com seus criados. Quando Ben Sira viu, começou a agir como se estivesse furioso. Por que estás furioso? Ela lhe perguntou. Aí ele respondeu: teu pai decretou que eu devo expelir 1000 peitos em sua presença amanhã, na presença do rei, no dia seguinte. Imagina, né? Ele diz para ela que o rei falou que eu tenho que peidar 1000 vezes na frente dele amanhã. Temo que ele possa querer dar-me a morte. Ele me deu uma extensão de 3 dias, mas ainda assim não sei o que fazer. Aí a peidorreira, né, falou: não te preocupes, eu irei no seu lugar e expelirei 1000 peitos na frente dele para nós dois. Ela falou: é o seguinte, Ben Sira, peidar é comigo mesmo, deixa que eu vou lá e peido. Lembra que o rei procurou ele porque queria curar a filha que tinha a bunda frouxa. Aí ele: se assim for o caso, respondeu Ben Sira, fica comigo aqui por 3 dias, sem flatulência, fica 3 dias sem peidar, para que os peidos estejam prontos no 3º dia. Acumula os peidos, né? Cada vez que um peido estava por vir, imagina, ó, já vocês que levam a sério o relato de Lilith no Ben Sira, se você peida muito, faz isso aqui para você sarar. A filha do rei se levantava numa perna só, arregalava bem os olhos, conforme Ben Sira lhe dizia o que fazer, e ela se continha e fechava sua boca devagar, até que a flatulência cessou por completo. Quer dizer, ela fechava o cu devagarinho. Era um yoga do cu que o Ben Sira ensinou. Após 3 dias, nenhum peido saiu de seu traseiro. Naquele dia, Ben Sira levou seu pai, dizendo: vai e espere 1000 peidos para o teu pai. Ela se levantou diante do rei, mas foi incapaz de qualquer flatulência. O rei se levantou e beijou Ben Sira. Que coisa linda, né? Coisa profunda, espiritual. Esse livro tem tanta verdade. Acho que cortaram isso aqui da Bíblia também, cara. Aí no capítulo seguinte, o rei perguntou: por que foram criados os peidos? Olha a profundidade da pergunta, né? Sabedoria cabalística isso. Aí o Ben Sira: se não fosse pela flatulência, as pessoas teriam diarreia e defecariam em suas roupas. Quando alguém sente que está para peidar, ele vai atender suas necessidades. Quer dizer, por que você não caga na roupa? Porque quando você sente que você vai peidar, você vai para o banheiro, cara. Por isso que Deus te fez peidar, mano. De modo que não passará pelo constrangimento de sentar-se em roupas imundas. Esse livro é muito espiritual, cara. Ele é muito profundo. Entendeu? Por que eu devo levar a sério, então, o relato de Lilith, se ele vem um capítulo antes desse relato magnífico aqui da filha pedorreira do rei da Babilônia? Sabe por que você não sabe disso? Sabe que você nunca ouviu isso? Porque estão manipulando você. Porque estão enganando você. Porque estão dando a você e a vocês, mulheres principalmente, modelos falsos, falidos e destruidores, corrosivos. Por que isso está acontecendo? Kenneth Grant, no Aleister Crowley, o Deus Oculto, ele faz um comentário muito interessante. Ele falando sobre a sacerdotisa, na página 177, ele diz: a fórmula do velho Aion, do Aion pisciano, o Aion da manifestação através do sangue lunar, está agora obsoleta. A humanidade tomou passos rumo a reinos mais tênues, onde a manifestação não mais ocorre dessa forma, mas onde, através da intensidade elétrica do seu cabelo, o cabelo seria o filamento que contém mais força de Marte, o poder está ligado à sua fonte na Ísis transplutoniana, que agora produz sobre a Terra um tipo diferente de veículo para a canalização de suas energias. A mulher, assim, está se tornando progressivamente dinâmica e elétrica. Ela não mais apenas concentra um tipo lunar e venusiano de energia. Ela tem um instinto e uma feroz luxúria que a conduz além da gestação de simples crianças físicas. Isso aqui é muito interessante, embora Aleister Crowley fosse contrário ao aborto. O Kenneth Grant aponta aqui que a mulher está sendo impulsionada a criar além da gestação de crianças físicas.
ela começa a vislumbrar a liberdade e a ter como certa a sua libertação das formas ancestrais e restritivas das forças tifonianas da corrente pisciana. Tifon e estaria oprimido pelo poder do Aion de Peixes, que seria o Aion cristão. Os antigos ritos de Ísis velavam certos sinais ou chakras secretos, que só agora começam a revolver nos veículos psicoastrais das novas sacerdotisas. Nos próximos poucos séculos, muitas dessas sacerdotisas entrarão no fluxo da onda vital humana que anima esse planeta. Vou explicar o que ele disse aqui e vou encerrar. No Zohar, Lilith é quem impede que a Shekinah se reúna com o seu marido divino. Eu já escrevi isso antes, escrevi num texto no meu blog. Lilith é uma figura de Nuit, a deusa, a primeira deusa que fala no livro da lei. O próprio Crowley diz que ela é o aspecto metafísico da matéria. Crowley diz que Babalon é o nome de Nuit. E quando Lilith aparece no livro, ele diz que Lilith é um avatar de Babalon. Então, pela lógica, Lilith e Babalon são a mesma figura, embora com representações distintas. O Zohar me ensina que Lilith não apenas mata crianças, mas que Lilith se alimenta do sêmen para criar demônios. Curiosamente, Aleister Crowley diz que o sacramento do novo Aion é o sêmen, que deve ser derramado à noite. Qual é o cenário? Os homens derramam sêmen para a noite, que é Lilith. Ela se torna mais poderosa e irradia sobre as mulheres o seu próprio poder, sua própria energia. Manipula suas mentes, altera seus chakras, se vale dos seus poderes, as enlouquece, as torna mais parecidas com ela mesma. Quem você deve parecer, mulher? A sabedoria de Deus. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia, ou seja, a mulher que recebeu Hokmah, ou seja, a mulher que se tornou Biná na árvore da vida, a mulher sábia, edifica a sua casa. Casa em hebraico, Bait, que é o nome da letra Bet ou Beit, a primeira letra da palavra Bereshit. Bait, casa, significa universo. Então, a mulher que recebeu a sabedoria divina, ela se tornou Biná na árvore da vida, ela edifica o universo, mas a tolo o arruína pelas suas próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. Lilith é a força que, ao contrário de te divinizar, ela está te impedindo de tornar-se divina. Lilith é a inimiga das mulheres. Quando Deus fez Adão, ele fez homem e mulher. A mulher estava lá. O Zohar ensina que Adão apenas não enxergava a dimensão feminina. Ele não via a Eva. Por isso aparece uma falsa mulher. Muitos homens estão nessa situação. Por não enxergarem a mulher divina, a outra parte da tua alma, vocês estão aí seguindo as Liliths do mundo. Falta espiritualidade para você, homem. Falta purificação da tua alma. É a mulher elemental, a mulher feita dos elementos, apenas elementos da terra, que não tem espiritualidade. Adão, quando desperta, enxerga Eva, e com Eva ele se completa. Eva que é exatamente igual a Adão. A Eva é que é o complemento de Adão. Eva é que é Biná como Adão é Hokmah. Com ela ele se completa. Com ela sim. E é Lilith quem entra no meio para destruir essa unidade. E é isso que ela está fazendo hoje. Lilith está lutando para que você, mulher, não se transforme naquela mulher vestida de ouro do Salmos 45. Para que você não olhe para o céu e veja a mulher vestida com o sol. Para que você não se transforme numa mulher divina. Ah, você está querendo dizer então que eu tenho que ser bela, recatada e do lar? Não, eu estou querendo dizer que nem a puta Lilith e nem a bela e recatada do lar são um caminho, são dois extremos. Esse caminho só vai ser entendido, percebido, realizado plenamente pela mulher. Mas eu estou aqui para dizer para você, desperta, acorda. Por trás dos abortos existe uma indústria. Por trás da indústria existe o poder de Lilith, matando os filhos de Adão, recebendo sacrifícios, destruindo a vida, impedindo o nascimento dos santos. Espero que você tenha gostado.
Se quiser deixar seus comentários, deixa no Facebook, porque eu ou desativo no YouTube ou dificilmente respondo ali. Então, se você quiser deixar seus comentários, me xingando, gostando, comentando, pode colocar aí. Muito obrigado a todos. Namastê.